Olá, crianças! Olá, juniores! Olá, detetives júniores! Tudo bem com vocês? Feliz domingo, feliz dia do Senhor! Que bom estar mais uma vez, mais um domingo aqui na nossa escolinha bíblica para mais uma investigação. E aí, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Espero que bem, hein? Vocês sabem que a nossa igreja, que é a Igreja Batista Boas Novas, está completando mais um ano de fundação? Sim, a nossa igreja vai fazer no dia 22 de junho, nesta segunda-feira, 63 anos. Que alegria, hein? Então você, deve agradecer a Deus pela existência da igreja, que é nesse lugar que nós podemos nos reunir, nesse lugar que nós podemos aprender mais da palavra de Deus, não é verdade? Que bom que o Senhor, Ele criou a igreja, esse lugar tão especial, lugar de adoração, lugar de comunhão, onde nós temos ali os amigos, os tios e as tias do Ministério Infantil, temos ali os nossos pastores, pessoas tão especiais que cuidam da nossa igreja, cuidam das ovelhinhas e do seu rebanho que passa por ali. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus pela nossa igreja. Também vamos agradecer a Deus por esse dia lindo que o Senhor fez e pedir que o Senhor nos abençoe no estudo da palavra de hoje. Vamos lá? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor por esses motivos e também agradecer pela existência da Igreja Batista Boas Novas. Vamos também agradecer ao Senhor por mais um ano de vida do nosso junior Mateus. Que alegria saber que você, Mateus, está completando mais um ano de vida. Vamos pedir que o Senhor esteja abençoando você nesse novo ano, assim como todas as crianças também juniores que fazem aniversário nesse mês de junho. Vamos falar com Deus? Cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Senhor Deus, obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada, Senhor, por esse privilégio, por essa alegria que é estar aqui, ó Deus, reunidos para estudar a Tua Palavra, para, Deus, conhecer mais sobre o Senhor. Ó Deus, que bom, ó Deus, que bom que o Senhor preparou esse dia, Pai, esse dia separado para o Senhor. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor, também por mais um ano de existência da Igreja Batista Boas Novas. Obrigada, Pai, pela vida de cada pastor, de cada pessoa que passou por essa igreja ao longo desses 63 anos. Por cada pessoa que contribuiu, ó Deus, para a Tua obra aqui. Ó Senhor, obrigada, Senhor, pela vida de cada um. Também, ó Deus, queremos te agradecer pela vida do nosso querido Mateus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do Mateus até aqui. E é o nosso desejo, Pai, a nossa oração é que o Senhor continue com ele, conduzindo, Pai, no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Que ele possa continuar alegrando o seu coração em tudo que ele fizer. Que o Senhor também abençoe cada criança, cada junior, Pai, da nossa igreja e aquelas também que têm acompanhado aqui na escolinha bíblica. Que o Senhor esteja com elas, que elas continuem crescendo cada vez mais no conhecimento da Tua Palavra, que elas continuem amando a Tua Palavra, que elas continuem desejando, ó Deus, se parecer com Jesus. Ó Deus, é isso que eu te peço nesse dia. Te agradeço por tudo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Então, detetives, como vocês sabem, nós estamos investigando uma nova série que é Como Assim? Nessa nova série de investigações, nós estamos investigando algumas curiosidades da Bíblia, alguns fatos importantes da Palavra de Deus que talvez nunca tivesse passado pela sua cabeça. E nessas últimas investigações, nós temos investigado alguns objetos interessantes, não é verdade? Como esse que está aqui, na minha cabeça. Vocês se lembram do nome? Na primeira investigação, nós investigamos
uma caixa. Você se lembra o nome dessa caixa? Dessa não. Da caixa que o Senhor estabeleceu para o seu povo. Uma caixa que representava a presença dele no meio do seu povo. Na verdade, era uma arca e se chamava a Arca da Aliança. Dentro da arca tinha ali alguns objetos importantes que lembravam do cuidado de Deus sobre a vida do seu povo. Vocês se lembram? Então, como tarefa, vocês receberam aí de fazer também uma caixa, a caixa do tesouro, a sua caixa do tesouro, na verdade. Nessa caixa, você precisa colocar aquelas coisas, alguns objetos que te lembrem do cuidado de Deus sobre a sua vida. Aqui, olha, eu fiz a minha caixa. E aqui eu coloquei algumas coisas importantes que lembram do cuidado de Deus sobre a minha vida. Como, por exemplo, aqui, ó. Tem uma foto da minha infância. Tem foto da minha adolescência. Tem foto da família que Deus me deu. Aliás, tem foto do milagre que Deus fez, né? Me dando a oportunidade de ser mãe. Tem foto da minha família. Tem foto do meu ministério, do ministério que o Senhor me deu. Tem também aqui um vidrinho com motivos de gratidão das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, para que eu não possa esquecer. E tem também, eu coloquei aqui um objeto muito importante para mim, que é uma Bíblia. Essa Bíblia eu ganhei na minha formatura da escola e eu guardo ela com muito carinho, que é o livro mais importante para a nossa vida. E eu guardo essa Bíblia especialmente aqui porque foi um livro que eu ganhei no tempo da escola e eu tenho muito carinho por ela. Tanto os ensinamentos quanto as coisas importantes que eu aprendi com essa Bíblia. Então aqui essa é a minha caixa do tesouro. E aí você pode fazer a sua caixa, colocando ali aqueles objetos importantes que te fazem lembrar do cuidado de Deus sobre a sua vida. Combinado? Além disso, e no domingo passado, nós vimos que Deus deu uma orientação para o povo, que foi uma caixinha para que o povo, naquela época, colocasse, amarrasse no braço, amarrasse na testa. E dentro dessa caixinha tinha o quê? Vocês se lembram? O nome dessa caixinha era filactério. Filactério, como nós vimos, é uma caixinha que Deus orientou o povo dele lá em Deuteronômio 6 para que o povo guardasse, né? O povo tivesse alguma forma que o povo guardasse a sua palavra e que não esquecesse da sua lei. E aí o povo de Israel teve uma ideia de criar essa caixinha e dentro dessa caixinha eles guardavam alguns trechos da palavra de Deus. E esse aqui, é claro, nós fizemos de caixinha de fósforo, não é igual ao filactério daquela época, é só uma forma de lembrar da palavra de Deus e uma forma que você também pode ir aí na sua casa realizar e guardar dentro alguns versículos, talvez o versículo que é a nossa senha aqui da investigação, talvez um outro versículo que você precisa memorizar. Nós aprendemos que nós precisamos o quê? Memorizar a palavra de Deus, não é verdade? Bom, esses foram dois objetos que nós vimos, dois objetos importantes que Deus orientou o povo ali, que representava ali o cuidado e a orientação de Deus para com o seu povo. E hoje, hein? Qual será a investigação de hoje? Na investigação de hoje também fala de um objeto que Deus orientou o povo, que o povo usasse para um objetivo específico. Vou dar uma dica, hein? Era um objeto para ser usado na guerra. Que objeto será esse, hein? Será que é uma espada? Será que é uma flecha? Que objeto será esse que Deus orientou o povo para tempos de guerra? Então pega aí a sua Bíblia e a sua revista e vamos lá partir para a investigação de hoje. Vamos lá?
Vamos então, detetives, para mais uma investigação. Como vocês sabem, nós começamos uma nova série de investigações. Como assim? Como assim é a nossa nova série de investigações? Nós temos aqui investigado algumas curiosidades da Bíblia. Para entrar na investigação de hoje, você precisa falar a senha. E aí, já memorizaram a senha da investigação de hoje? Pode falar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13, versículo 8. Muito bem. Dito a senha, você pode entrar na investigação de hoje, que é a investigação número 3. E o tema da nossa investigação é uma arma de Deus. No episódio de hoje, nós vamos conhecer um instrumento de guerra. Que instrumento será esse? Ou que arma será essa que Deus orientou ao seu povo para que usasse em tempos de guerra, hein? Esse instrumento tem a ver com som. Você já viu uma orquestra? Você sabe o som que cada instrumento faz? Você consegue fazer com a sua boca o som de algum instrumento, por exemplo? Que tal, hein? Vamos treinar? Você sabe imitar o som de uma bateria com a sua boca? Ou você sabe imitar o som de uma flauta com a sua boca? Vamos lá, vamos tentar fazer o som de um instrumento seguindo o ritmo de uma música. Que tal, hein? Vamos ver aqui algum exemplo de pessoas que conseguem fazer com a sua própria boca o som de um instrumento. Será que você consegue também? Vamos ver? E aí, conseguiu fazer o som de um instrumento com a sua boca? Bem legal, não é? O mistério de hoje tem a ver com o instrumento. Para descobrir o mistério de hoje, que ele está escondido atrás de cada instrumento desse, você precisa falar o nome desses instrumentos, você sabe? Você conhece o nome desses instrumentos? Vamos lá! Como se chama o primeiro instrumento à esquerda? Você sabe? Sino. Muito bem, já conseguimos ver uma parte do mistério. Como se chama o segundo instrumento? Muito fácil, hein? Teclado. Muito bem. E o instrumento de baixo, você conhece? Chama acordeon. E o quarto instrumento, você sabe o nome? Flauta, muito fácil. E o instrumento lá de baixo, você sabe como se chama? Harpa, muito bem. E o último instrumento, você sabe como se chama? Reco-reco. Com isso, nós descobrimos o mistério de hoje. O mistério de hoje é: sou o instrumento musical que venceu os inimigos de Deus. Quem sou? Pega o seu lápis, a sua caneta e anote aí o mistério de hoje. O mistério de hoje é: sou um instrumento musical que venceu os inimigos de Deus. Quem sou? Que instrumento será esse, hein? Como
vocês sabem, em quase todas as igrejas, a música tem um papel muito importante no culto e nas reuniões. Quais os instrumentos mais usados na igreja? A bateria, teclado, guitarra, o violão, o baixo. Não é verdade? Na história de hoje, nós vamos estudar um instrumento que talvez você não conheça. Ele ajudava o povo a obedecer a Deus e a se organizar para vencer as batalhas. Moisés liderava quase 1 milhão de pessoas e não tinha como chamar todos para uma reunião ou avisar de algum acontecimento. Então, Deus mandou Moisés fazer 2 trombetas para reunir o povo. E quando as trombetas fossem tocadas, o povo deveria prestar atenção a fim de saber como reagir. Às vezes, era para o povo se reunir, outras era somente para os líderes se reunirem, e outras ainda era para o povo andar ou parar. As trombetas eram usadas até para avisar que os inimigos estavam se aproximando. Vamos abrir então a nossa Bíblia no livro de Números, capítulo 10, e vamos ver do versículo 1 ao 5 e descobrir a função desse instrumento. Primeiro, lá no versículo 3 diz o seguinte: quando as 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você, à entrada da tenda do encontro. Então, quando as 2 trombetas tocavam, tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu-tu, era o quê? Para toda a comunidade se reunir à frente de Moisés. E no versículo 4 diz o seguinte: se apenas uma tocar, os líderes chefes dos clãs de Israel se reunirão diante de você. Então, se uma trombeta só tocasse, tu-tu-tu-tu, era o quê? Para os líderes e chefes se reunirem diante de Moisés. E no versículo 5 diz assim: quando a corneta der um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Então, quando fosse um toque curto, tu, era o quê? Para as tribos partirem. Então, para cada toque, existia uma orientação para o povo de Israel. Então, quem poderia tocar as trombetas era somente os sacerdotes, em ocasião de alegria, de festas religiosas ou de outras festas. A trombeta também era tocada. Assim, o povo aprendeu a obedecer por meio de um instrumento. Após ouvir essa apresentação, estamos prontos para estudar a primeira pista do mistério de hoje. Vamos lá? A pista número 1 diz assim: instrumento que derruba. Instrumento que derruba. Vamos abrir a nossa Bíblia em Josué, capítulo 6. Vamos ver do verso 1 ao verso 20. Essa passagem da Bíblia fala do momento em que Moisés já havia morrido e Josué era o líder do povo. Deus avisou que estava chegando a hora de conquistarem a terra prometida por ele e explicou como Josué deveria fazer. Josué ajuntou o povo e deu todas as coordenadas de como seria a conquista. Os sacerdotes deveriam estar à frente, cada um levando um instrumento. Depois os soldados, a arca e o povo. O instrumento usado pelo sacerdote era um shofar. O shofar parecia com uma corneta e era feito de chifre de carneiro. Era curvo, simbolizando que devemos nos humilhar perante o Senhor. Todos deveriam rodear os muros por 6 dias, sem falar durante o percurso. Somente o som dos instrumentos deveria ser ouvido.
No 7º dia, todos deveriam dar 7 voltas ao redor dos muros, e os sacerdotes tocariam o chofarim. Chofarim é o plural de chofar. O que aconteceu quando tocaram os instrumentos? Vamos ver Josué, capítulo 6, no verso 16. Diz assim: Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: Gritem! O Senhor lhes entregou a cidade! Então, quando o povo ouviu o som dos instrumentos, gritou com toda a força. E sabe o que aconteceu? Lá no verso 20 diz que a muralha caiu. O poder não estava no instrumento, mas em Deus. A obediência de Josué e de seu povo fez com que o Deus se manifestasse o seu poder, para que todos soubessem que Ele é poderoso. Vamos à segunda pista. A segunda pista diz um instrumento de guerra. Vamos abrir nossa Bíblia em Juízes, no capítulo 7. Vamos ver do verso 1 ao verso 22. Os povos vizinhos do povo de Israel tinham muito medo dele, pois os seus deuses eram feitos de pedras e madeiras, não tinham vida nem poder e não eram capazes de ajudá-los. Por ter pecado contra Deus, o povo de Israel viveu sob o domínio dos midianitas durante 7 anos. Os israelitas oraram a Deus para livrá-los dos midianitas, e Deus ouviu e chamou Gideão para lutar contra os inimigos. Gideão levou consigo 32 homens, mas Deus não quis e fez uma seleção. Deus achou que Gideão tinha guerreiros demais, e se ele deixasse lutar com essa quantidade de guerreiros, Israel iria achar que conseguiu vencer pela própria força. Então Deus deu uma orientação. Ele falou para que todos os guerreiros que tivessem assustados pudessem voltar para casa. Então 22.000 homens voltaram para casa, restando apenas 10.000. Então o Senhor ainda disse para Gideão: olha, o seu exército está grande demais. Faça o seguinte, vá com eles até a fonte e eu vou provar para você e dizer quem é que vai com você e quem que não vai. Quando Gideão desceu com os guerreiros até a fonte, o Senhor disse: separem os homens em 2 grupos. Num grupo coloque todos os homens que bebem água das mãos, lambendo como fazem os cães. No outro grupo, coloque todos que se ajoelham e põe a boca na água para beber. Apenas 300 homens beberam água das mãos. Os demais se ajoelharam e puseram a boca na água. Então o Senhor disse para Gideão: com esses 300 homens eu vou livrar Israel e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa todos os demais. Então Gideão dividiu esses 300 homens em 3 grupos. Deu a cada homem um chofar, um jarro com uma tocha dentro, e disse: façam o que eu fizer. Quando chegaram perto do acampamento dos inimigos, todos tocaram o chofar e quebraram os jarros, seguraram as tochas e gritaram. Vamos todos ler o grito do povo de Deus. Vamos olhar no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 20. Diz assim:
as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, eles gritaram: "A espada pelo Senhor e por Gideão!" Enquanto tocavam, o Senhor fez com que os inimigos atacassem uns aos outros e assim foram derrotados. Vejam que grande estratégia foi essa que o Senhor deu a Gideão. Vamos entender a conta como o Senhor organizou o exército de Gideão. Então, o exército de Gideão, ele tinha no total 32 mil homens. Mas o Senhor achou que era gente demais. Então o Senhor falou para voltar para casa 22 mil homens, aqueles homens que estavam medrosos e covardes. Sobraram quantos homens? 10 mil homens. Desses 10 mil, o Senhor falou para Gideão levar eles para beber água na fonte. E aqueles que se ajoelharem para beber seriam eliminados. E foram eliminados 9.700 homens. Sobrando quantos para a luta? Sobraram 300 homens para lutar com Gideão. Vejam só que incrível, o Senhor diminuiu o exército de Gideão para que a glória não fosse dos homens, mas fosse de Deus. Então, como nós vimos, o chofar era um instrumento de sopro feito de chifre de carneiro. A palavra chofar é traduzida em português como buzina ou trombeta. Esse instrumento era usado, entre outras coisas, para anunciar a chegada do sábado, do ano novo e o ano do jubileu. Em tempos antigos, também era usado para anunciar algum perigo à vista. Até os dias de hoje, os judeus usam o chofar em alguma das suas celebrações. Hoje, detetives, Deus não nos chama pelo chofar ou trombeta, mas por meio do Espírito Santo, que nos ajuda a entender a Bíblia, a mensagem de Deus para nós. Por isso é importante que você preste atenção às aulas e às tarefas da escola bíblica e também aos sermões do pastor. O chofar não era apenas um instrumento, mas uma forma de adorar e de reconhecer que somente Deus era capaz de ajudá-los nos momentos difíceis. Então, quando tudo estiver difícil, não reclame. Lembre-se do chofar. Entoe cânticos ao Senhor e deixe que Ele cuide da situação ou do problema que você está passando. Combinado, detetives? Então, o nosso mistério de hoje foi: sou um instrumento musical que venceu os inimigos de Deus. Quem sou? E a eureka é tchan, 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 o chofar. O chofar é a nossa resolução da investigação de hoje. Na investigação de hoje, nós vimos que Deus deu mais um objeto importante ali para o seu povo. Na verdade, foi uma orientação ali como arma de guerra. Que interessante, vocês não acharam? Um instrumento musical utilizado para guerra. Vimos ali que esse instrumento foi utilizado tanto na passagem ali de Josué, como também na passagem bíblica que conta a luta ali de Gideão e os 300. Vocês viram que incrível, que histórias incríveis. Na verdade, o nosso Deus, ele é incrível, vocês não acham? Muito bem, e esse instrumento se chamava como? Chofar. Chofar. Mais um nome diferente que nós estamos aprendendo aqui nas investigações. Muito legal, gostei muito dessa investigação de hoje.
O chofar, como nós vimos, era um instrumento musical de sopro e ele era feito de chifre de carneiro. Era um instrumento usado para alertar o povo de Deus. Também ele era utilizado para anunciar alguma celebração, também para anunciar algum perigo. Vejam que importante aí esse instrumento, muito interessante, muito boa essa investigação de hoje. Vocês gostaram? O povo judeu ainda utiliza o chofar nas suas celebrações. E aqui, algumas igrejas, nas suas reuniões, também utilizam o toque do chofar. Como vocês sabem, lá na nossa igreja, nós utilizamos no início do culto, como uma forma de preparar os nossos corações para buscar ao Senhor em adoração e buscar a presença de Deus ali no momento inicial do culto. Como nós vimos na investigação de hoje, Deus tinha uma estratégia para aquelas guerras, uma estratégia certeira que fez o povo sair vitorioso ali. E para esse tempo, Deus também tem as suas estratégias, as suas maneiras de agir para cada momento difícil que passamos. Basta fazer o quê? Confiar nele, que ele está sempre pronto a nos ajudar. Vamos falar com Deus e pedir que ele nos ajude a confiar nele e também que nos nossos lábios, nos nossos pensamentos, sejam sempre de adoração ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Ó Senhor, que tanto nos ensina. Obrigado porque hoje nós vimos que o Senhor deu ali para aquele povo, em momentos diferentes, uma estratégia de guerra, para que eles saíssem vitoriosos. E ainda hoje, Senhor, nós sabemos que o Senhor cuida de nós e que o Senhor tem sempre uma arma, uma estratégia para nos ajudar a vencer as nossas dificuldades e os momentos difíceis que passamos. Que possamos sempre, ó Deus, confiar no Senhor e saber que o Senhor cuida de nós. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a adorá-lo como o Senhor merece. Que o Senhor coloque nos nossos lábios louvores ao Senhor. Que possamos te adorar, Senhor, em todo o tempo e em qualquer situação. Seja situações de alegria ou situações de dificuldades. Fique conosco, Senhor, fique com cada criança e com cada junior. Que eles também, ó Deus, possam sempre confiar no Senhor em todas as situações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Para a atividade de hoje, nós vamos confeccionar uma corneta. Nós vimos que nos tempos da Bíblia, as cornetas eram chamadas de chofar e eram feitas de chifres de carneiros e eram tocadas por líderes para guiar o povo ou assustar os inimigos, como nós vimos na passagem bíblica. Então nós vamos fazer uma corneta. Você vai pegar um papel, vai enrolar uma ponta a outra, vai apertar uma das pontas para ficar bem fininha e vai assoprar. Você vai usar a corneta para chamar a sua família para os eventos importantes, como, por exemplo, o jantar. Você vai tocar assim, tu, 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 tu. Pessoal, está na hora do jantar, família reunida na mesa. Ou então em algum outro momento importante aí da reunião da sua família, como por exemplo, a hora do culto doméstico. Que tal, hein? Vamos lá? Mãos à obra? Para a atividade de hoje, você vai confeccionar aí uma corneta. Assim como o chofar, ele foi utilizado para alertar o povo, para anunciar algum momento importante. Você aí na sua casa, você vai fazer uma corneta. E aí nessa corneta, você pode colocar aí o Salmo 98, versículo 6, como eu coloquei aqui, que diz:
com cornetas e ao som de trombeta, exultem diante do Senhor. E aí você pode fazer a sua corneta, vai ser muito legal, hein? Anunciar aí, pessoal da família, está na hora do culto, tá na hora do culto doméstico, tá na hora do jantar, todo mundo na mesa, família reunida na mesa, E aí você vai poder exercitar aí também esses momentos de alerta, hein? Com a sua família. Combinado? E os juniores, peguem aí a sua revista que nós vamos fixar a investigação de hoje. Vamos lá? Temos aqui então a investigação 3, uma arma de Deus. E o mistério foi: sou um instrumento musical que venceu os inimigos de Deus. Quem sou? E aqui nós vimos que é um instrumento de guerra, um instrumento da nossa investigação. Aqui embaixo você precisa desenhar nas mãos dos soldados o instrumento que falta e que foi usado por Deus para vencer os inimigos. E aí você pode desenhar onde tem um asterístico, o chofar. Na Eureka a resposta foi chofar. Chofar. Muito bem. E aqui no mergulho, Beth quer saber quais os objetos eram usados por Josué e quais eram usados por Gideão na história de hoje. Então você vai ligar cada instrumento a Gideão ou a Josué. O jarro. Nós vimos no episódio que o jarro foi utilizado por quem? Gideão. Por Gideão. Teve alguma lança nessas histórias? Não teve. E o chofar foi usado por quem? Josué e Gideão. Pelos dois. Muito bem. E tocha foi usada por quem? Gideão. Gideão. Opa, revólver, teve revólver? Não. E espada, teve espada? Também não. Aqui na prova do mistério, no domingo, pinte o algarismo referente ao número de trombetas que o Senhor pediu a Moisés que fizesse, registrado em Números 10, de 1 a 2. Então aqui em Números 10, do versículo 1, diz: o Senhor também disse a Moisés: faça 2 trombetas de prata batida. Com elas você chamará a comunidade para se reunir e dará o sinal para levantar acampamento. Então você vai pintar o número 2. Na segunda-feira, encontre no caça-palavras o nome dos instrumentos musicais que consta no Salmo 150. No Salmo 150 fala sobre vários instrumentos. Nós já aprendemos um louvor sobre o Salmo 150. E aqui diz: louve ao Senhor com trombeta, com lira, com harpa, com tamborins, com instrumento de cordas, flautas, símbolos. Então aqui, dependendo da sua versão da sua Bíblia, você vai encontrar adufes, que é uma espécie de tamborim, harpa, flauta e trombeta. Na terça-feira, complete o versículo Hebreus 13, 15. Então, Hebreus 13, versículo 15 diz assim: assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam seu nome. Então, aqui você vai completar. Pode ler, Luísa. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Muito bem. Vamos então para a quarta. Circule as palavras que estão no Salmo 34, de 1 a 4. Então aqui no Salmo 34 é um salmo de louvor.
Diz assim: louvarei ao Senhor em todo tempo, os meus lábios sempre o louvarão. Somente no Senhor me gloriarei. Que todos os humildes se alegrem. Venham, proclamemos a grandeza do Senhor. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Então, as palavras que você pode encontrar nesse texto é: bendirei meus lábios, minha alma. Vamos lá, então, na quinta-feira, ligue os versículos, cada versículo no seu endereço. O primeiro, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Esse versículo está em Salmo 30, 12. O segundo, exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo. Está onde esse versículo? Salmo 33, 1. Muito bem. E o último, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Está lá? Em Salmo 103, 2. Muito bem. Na sexta, risca as palavras que não pertencem ao versículo, que é o Salmo 98, 6. Salmo 98, 6 diz: com trombetas e ao som de cornetas, exultem e cantem diante do Senhor, o Rei. Então, qual palavras que você vai riscar? As palavras saltério, cornetas, flautas, a face de. Bom, se a sua versão tiver igual essa aqui, ó, com trombetas e ao som de buzinas, aí você vai riscar ali a palavra corneta. Mas na versão que eu li anterior, aparece a palavra corneta. Aí, se aparecer na sua versão, você não precisa riscar. Combinado? No sábado, leia Salmo 9, de 1 a 2 e cite como você pode louvar ao Senhor. Aqui no Salmo 9 diz assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei as maravilhas que fizeste. Por causa de ti me alegrarei e celebrarei, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então, o que você pode escrever aí? Você pode escrever o quê? Contar as maravilhas, alegrar-se, exultar-se e cantar louvores. Muito bem, isso tudo você pode fazer para louvar ao Senhor. E a senha da próxima aula é a mesma desta investigação, detetives. Bom, detetives, ficamos por aqui na investigação de hoje. E nós nos encontramos no culto infantil às 17h30, lá no aplicativo Meet. Tem sido muito bom, nós estamos aprendendo sobre as regras de Deus para o certo e para o errado. Então, eu encontro todo mundo lá, todos os juniores, crianças, lá no culto infantil hoje. Combinado? E no domingo que vem, nós nos encontramos aqui na Escolinha Bíblica para a investigação 4. Fique com Deus e que Deus te abençoe. Tchau!